Se Deus permitir, hoje terminamos o estudo iniciado no último culto do ano passado e queremos nessa noite, se Ele permitir, terminar. Nós vimos e temos visto que Paulo perseguiu o alvo da perfeição que ele encontrou em Jesus, homem. Este alvo nós devemos também perseguir. Nós estamos reconsiderando os 15 princípios que foram vistos de uma única vez no último culto do ano. E depois disso, pouco a pouco, cada um desses princípios. Já vimos 9 deles e hoje nós queremos ver os 6 últimos, se Deus permitir. O primeiro princípio, ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo Jesus, alegre-se no Senhor. Segundo princípio, ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, cuidado com o que é falso, porque a decepção com o que é falso traz desânimo e frustração. As pessoas culpam Deus por uma coisa que Ele não disse, por algo que Ele não fez, e nunca teve respaldo na sua palavra. Por isso, ao estabelecer um alvo, cuidado com as bases falsas. Terceiro princípio, ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, dependa de Cristo e não confie em si mesmo. Nunca podemos pensar nesse alvo como se dependesse de nós, senão a gente nem sai do lugar, já desiste logo. Não é uma perfeição que eu possa ter, quem sabe, com o tempo eu vou adquirir, não. Ou é através de Cristo, por meio dele, através dele, ou então não tem como. Nós vemos que Paulo perseguiu essa perfeição através do cumprimento da lei, e havia base para isso, porque as Escrituras encorajam a perseguição do alvo da perfeição. E antes de se tornar um cristão, Paulo perseguia o alvo correto. O erro dele foi perseguir este alvo por esforço e disciplinas próprias e por motivos errados. Ao se converter, Paulo descobriu que a justiça própria, a perfeição que pensava ter através da observância da lei, era falsa. Quarto princípio, ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, renuncie o orgulho e a glória pessoal. Não há espaço para você, para mim, para qualquer um de nós aparecer. Não há razão nenhuma para nenhum de nós ser de alguma forma engrandecido por qualquer atitude que caracterize ou que se assemelhe àquilo que Deus é. Se as tivermos, elas não são nossas. Bem, para alcançar a perfeição em Cristo é necessário conhecer Cristo para ser perfeito como Ele foi. O quinto princípio é, ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, não se acomode ao conhecimento que você já tem dele. Sexto princípio, ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, esteja consciente de que você ainda não alcançou, de não ter alcançado. Ele diz, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Como diz a outra versão, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Paulo se referia a uma perfeição idêntica que teremos após a nossa ressurreição dentre os mortos. Vimos também que Paulo perseguia a perfeição que ele descobriu que havia em Jesus como homem. Vimos também que o conhecimento de Cristo nos leva a conhecer o poder da sua ressurreição. Vimos que nós conhecemos o poder da ressurreição quando nascemos de novo pela fé em Jesus. Mas vimos também que o poder da ressurreição é algo ainda mais profundo. Por isso, Paulo orava para que os cristãos de Éfeso conhecessem o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Sétimo princípio. Ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, sabendo que ainda não o alcançou, continue a perseguir. Não é para desistir. O texto diz não que já tenha alcançado, ele se refere à perfeição, ou que seja
perfeito, mas vou prosseguir para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Eu vou consertar aqui, não que já tenha alcançado, ele se refere a uma vida ressurreta no sentido pleno, ou que seja perfeito. Nós fomos alcançados para perseguirmos o alvo da perfeição. Nós vimos o que Deus diz na sua palavra acerca de Noé, fala de uma perfeição que Deus buscava encontrar nele, naturalmente, pela graça de Deus. O texto e o contexto dizem que Noé era assim por causa da graça que ele encontrou em Deus. Abraão é chamado para um relacionamento mais profundo com Deus e tem um chamado para ser perfeito. Salomão nos ensina isso no livro de Provérbios. Jesus ensinou isso no Sermão da Montanha. Paulo ensinou isso está registrado no texto que nós estamos examinando. Também 1 Coríntios 11, 1, 2 Coríntios 3, 18 e Efésios 4, 3. João, o apóstolo, também ensina isso. Oitavo princípio: ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, esqueça o que passou e olhe para frente. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Nós vimos no domingo passado que Paulo teve um passado triste. Vimos também que os erros do passado não impediam de perseguir a perfeição em Cristo. E chegamos até o nono princípio: ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, persigam no propósito de alcançar. Não é, quem sabe, se alcançar, bem, se não alcançou, não faz diferença. Isso aí pode ser tudo, menos compromisso com Deus, compromisso com a palavra e cumplicidade com Deus. Não há como você estar com Deus, envolvido com Deus e pensar dessa maneira. Não se vive a vida cristã de qualquer maneira. Então, no nono princípio, ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, persigam no propósito de alcançá-lo. Ele diz: prossigo para o alvo. Eu não alcancei, mas eu prossigo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós vimos que o alvo de Cristo para a sua igreja é a perfeição por meio de Jesus e para ele. Vimos também que perseguir este alvo nos levará a ganhar o prêmio do chamado celestial, ou seja, do chamado dos céus. O prêmio é uma herança que jamais poderá perecer. É uma referência ao corpo novo que nós vamos receber por ocasião da vinda de Cristo. Agora vamos entrar no 10º princípio. Perseguir o alvo da perfeição em Cristo evidencia a maturidade. O apóstolo diz assim no verso 15: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Quando ele diz que devemos ver as coisas dessa forma, é no sentido de que é esse o alvo de Deus para nós. Não é uma opção. É a opção você ser cristão. Se você faz a opção de ser cristão, está incluído buscar esse alvo. Viver sem ele é incoerente. Todos que já alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, é preciso que nós entendamos que deixar de crescer é uma anomalia. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo escreve aos Coríntios, e ele disse que não pode falar com ele como a espirituais. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. O que é uma pessoa espiritual? Não é uma pessoa melhor do que as outras, é uma pessoa que tem o Espírito. Nesse contexto que
Paulo está dizendo, espiritual é aquele que tem o Espírito de Deus nele. Ele fala, eu não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais. Quem são os carnais? São os que não têm o Espírito. Por isso ele diz, dê-lhes leite. Para quem você dá leite? Para criança. Dê-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Seria o caso de perguntar, você está em condições de receber alimento sólido? Você está em condições de aprofundar-se no conhecimento de Deus através da palavra? Ou sua vida é superficial, epidérmica, vive assim, por cima? Ele diz assim, dê-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Ele está mostrando que os coríntios estavam manifestando muito mais as obras da carne do que o fruto do Espírito. Isso revela falta de crescimento, falta de maturidade espiritual, como resultado do conhecimento de Deus na pessoa de Jesus. Então, todos nós devemos almejar a maturidade. Hebreus 6, 1 e 2 diz assim, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento de arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Será que nós estamos preparados para não falar mais sobre isso? Hoje de manhã a mensagem foi direcionada para pessoas não cristãs, mas eu sei que se você estava aqui, você também recebeu instrução para o seu crescimento. Mas falamos de coisas elementares hoje de manhã. O nosso objetivo aqui era alcançar as pessoas que a irmã Elizabeth disse que viriam ao culto. E nós entendemos, sentimos a direção de Deus no sentido de mudar o que havia sido planejado inicialmente. Crianças normais querem crescer até serem adultos. Não é normal uma criança não crescer. Sempre que uma criança não cresce, tem alguma coisa errada. A criança deseja ser como o adulto, e isso vai desde a idade, a infância, até a adolescência, até a pessoa se tornar homem ou mulher feitos. Se você se lembra das coisas que você fez, você vai considerar que você seja homem ou mulher, você quando criança queria ser como adulto. É um desejo natural, porque acha que o adulto tem uma série de prerrogativas, de vantagens, pode fazer algumas coisas que as crianças não podem, e de fato elas têm razão. E nós pensávamos que tínhamos razão para almejar isso. Mas isso é bíblico também. Efésios 4, 13, 14 diz, até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. O alvo é a maturidade, é a perfeição em Cristo, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Que cresçamos em maturidade até sermos como Cristo foi quando Ele esteve aqui como homem. Ele diz no verso 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças. E como são as crianças? Ele diz, levados de um lado para o outro pelas ondas.
nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Existem N doutrinas, ou vento de doutrinas, no tempo de hoje. Se nós não conhecermos as Escrituras, não lermos a Bíblia, não estudarmos a Bíblia, é muito fácil de ser enrolado, ser levado por essas coisas, aplaudir o que não tem que aplaudir, louvar o que não tem que ser louvado, exaltar o que não tem que ser exaltado, simplesmente porque todo mundo está fazendo. Quando eu digo todo mundo, é um grupo ou uma multidão está fazendo, não significa que aquilo é certo. Conheça as Escrituras. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Foi o que Jesus disse aos religiosos do seu tempo. Paulo se esforçava para que os cristãos aos quais ele ministrava conhecessem Cristo plenamente. Nessa versão que eu vou ler, de acordo com os melhores textos no hebraico e no grego, Colossenses 1, 26 a 29, depois do 2, de 1 a 7, dizem assim: o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês. O mistério que ele está falando é Cristo em nós. Esse é um mistério. Como é que Cristo, Filho de Deus, pode viver em nós? Ele fala disso como um mistério. Ele diz assim, o qual, verso 27, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, Cristo em vocês, a esperança da glória. A presença de Cristo em nós é que nos leva a saber que há algo mais depois dessa vida. E ele diz, o qual anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em si mesmo. Se você está com a Bíblia aí, você vai ver que ele diz em Cristo. Ninguém é perfeito em si mesmo. É uma perfeição em Cristo, por meio de Cristo e através de Cristo. Paulo se esforçava, labutava para fazer com que aqueles que o ouviam pudessem entender esse mistério. Cristo em vocês, Cristo em nós, para que ele pudesse apresentar todo homem perfeito em Cristo. Para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ele diz, para isso também trabalho, lutando segundo a sua eficácia. Lutar aqui significa orar, gente, que opera em mim poderosamente. Depois no capítulo 2, pois quero que saibais quão grande luta tenho por vós, é a oração, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram a minha pessoa. Ele orava para quê? Para que seus corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, ou todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo eu e você encontramos tudo que nós mais queremos, mais desejamos, nós vamos achar nele. É por isso que Paulo largou tudo de lado e disse, eu quero Cristo, quero conhecê-lo, quero ter mais dele, quero que ele viva a sua vida em mim. Ele continua dizendo, digo isso para que ninguém nos engane com palavras persuasivas, porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco,
regozijando-me vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, agora veja aí, portanto, assim como recebestes a Cristo, o Senhor, como é que nós recebemos a Cristo, o Senhor? Foi pela fé. Assim também nele andai. Da mesma forma como recebemos a Cristo para andar como Ele andou, nós andamos pela fé. Não sou eu, é Ele. Eu não sou salvo porque eu fiz um grande feito. O grande feito foi feito por Jesus. Ele deu o seu sangue, derramou o seu sangue por nós, e por isso eu sou salvo. Eu criei nisso e fui salvo. Agora, como é que eu vou andar em perfeição? Como é que eu vou andar como Jesus andou, viver como Ele viveu? Pela fé, é isso que Ele está dizendo. Portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Outra versão diz, continue a viver nele. O texto continua, arraigados, outra versão diz, enraizados e edificados nele. Nós temos que nos agarrar a Ele e viver nele por meio dele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graças. Então, a chave é Cristo. Por isso, 10º princípio: perseguir o alvo da perfeição em Cristo evidencia maturidade. Isso nós já vimos. Agora vamos para o 11º princípio. Ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, saiba que existe uma medida de perfeição já alcançada. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos, diz a NVI, ou como diz os melhores textos, mas naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. Não pense você que você cresceu espiritualmente, que você hoje está melhor do que antes. Nada disso. Sua carne não mudou em nada. Seu instinto para fazer o que não presta continua aí, latente, forte, pungente. Dê um espacinho para a sua carne e ela vai se manifestar logo. Agora, Jesus deu para mim e para você uma vida nova. Ele veio habitar em nós através do seu Espírito, e Ele quer que nós vivamos pelo seu Espírito. Então, como é que eu vou viver pelo Espírito? À medida em que eu conheço Cristo, porque o Espírito me leva a viver como Cristo viveu. Para isso eu preciso conhecer a Cristo. É para isso que eu tenho que ler a Bíblia, é para isso que eu tenho que orar e pedir entendimento. Quero conhecer a Cristo, quero conhecer a Cristo, quero saber como Ele viveu, entender como Ele andou. Você vai dizer, eu já sei, então por que não vi? Se você conhecesse, se você não está vivendo como você vive, totalmente diferente daquilo que foi a vida dele. Eu não estou dizendo que você nunca vai errar, mas é isso que eu e você temos que buscar, é isso que nós devemos querer na nossa vida. Agora, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos, com o que já conhecemos de Cristo. Essa revelação não é instantânea, ela é progressiva. Quanto mais eu conheço, mais eu tenho dele. Quanto mais conhecimento de Cristo eu tenho, mais eu tenho de Cristo. Não é conhecimento intelectual, estou falando de conhecimento revelado. Mas para ter o conhecimento revelado, a gente tem que ler, tem que meditar, tem que estudar, tem que memorizar, para que essa verdade entre, tome o nosso ser. Nós não podemos parar no meio do caminho e contentar com o que já recebemos. Filipenses 3,14, ele diz, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Eu não paro, eu prossigo. Ao perseguir o alvo, não podemos parar, temos que prosseguir. Lucas 9:62, Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado
e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu não sei se você sabe o que significa isso. Jesus está falando de um arado à moda antiga. O arado era um aparelho de madeira com pás de ferro ou alguma coisa assim. Eu não sei como é que era o arado antigo, mas eu conheci o arado aos 40, 50 anos atrás, 60 anos atrás eu conheci o arado. Já peguei no arado, já vi como ele funciona. É um aparelho que tem uma corda que é atrelada a um boi ou a bois, e esses bois vão andando e você segura aquilo e vai arando a terra. À medida que você vai, a terra vai sendo arada. Agora você tem para você arar reto e direito e chegar lá onde você quer, você tem que estar mirando no ponto que você quer alcançar. Porque se você olhar para trás, o arado vai para outro lugar que não aquele que ele deveria ir. Hoje não se faz mais isso. Hoje existem máquinas, a não ser a agricultura doméstica. Fora isso, ela é feita hoje através de máquinas e de processos totalmente diferentes. Mas Jesus está dizendo, olha, se você quer chegar lá no final, não tire o seu olho de lá. Se você olhar para trás, você não está apto para o reino de Deus. Se você quer seguir Jesus, mas está lembrando de coisas que você fazia, agora não pode mais fazer, ou não está dando tempo nem oportunidade para você fazer, olha, você não é apto para o reino de Deus, não. Ou você serve a Deus, e serve a Deus com seriedade, com dedicação, com zelo, com fidelidade, com responsabilidade, ou então você não é apto para o reino. Você não pode ficar em cima do muro, em cima da cerca. Você tem que optar. Ou você serve a Cristo, serve Ele direito, ou então você toma o seu rumo, porque você não... Isso diz, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. 12º princípio, ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, não perca a visão, imite os que têm este mesmo padrão, ou esta mesma visão. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo, e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Paulo está dizendo, olha, o padrão que eu estou ensinando para vocês é esse. É o padrão de Cristo, é o modelo de Cristo, é esse modelo que eu sigo. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo, porque ele imitava Cristo. E observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Você não tem que olhar para quem faz o mal feito. Você não tem que olhar, fulano está fazendo, que deixa ele fazer. Ele está fazendo errado, deixa ele fazer errado. Não é deixar ele fazer errado. A Bíblia diz que você fala com a pessoa 1, 2 vezes. Se a pessoa te ouvir, muito bem. Se não, considera-o como uma pessoa que não é do seu meio. Ele não quis ouvir, viva do jeito que quer. Cada um tem o direito de viver como quer. Se admoesta uma vez, fala 2, fala 3, e a pessoa continua fazendo do jeito que acha que tem que fazer, já não é um problema mais seu. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Procurem imitar essas pessoas, olhem para elas. O desafio é imitar Paulo, que imitava Cristo. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. 13º princípio. Ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, saiba que nem todos têm este alvo, e estes não devem ser imitados. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O que ele está querendo dizer com isso? Pessoas que
quiseram seguir aquele mandamento de Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem convencidos da cruz de Cristo. Pregam um evangelho totalmente diferente. O evangelho onde não tem cruz. Cristo morreu por nós não temos que morrer por ninguém necessariamente, mas temos que morrer para nós mesmos, para que Cristo possa viver a sua vida em nós. Ele diz: o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas, vivem em função das coisas terrenas. É errado pensar nas coisas terrenas? Não, mas nós não podemos pensar só nelas. Elas devem ser algo que nós nos preocupamos em função da nossa vida aqui, mas elas não são o nosso alvo principal, elas não são o nosso objetivo principal, elas não devem ter prioridade na nossa vida. O ensino de Jesus é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não imite os maus exemplos. Eu separei 2 exemplos maus que são mencionados nas Escrituras. Vocês já devem ter ouvido falar de Himeneu e de Alexandre. Paulo, escrevendo a Timóteo, no texto que está aqui, diz assim: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. São pessoas que começaram bem e não terminaram bem. Não são bons exemplos. Se deram mal, naufragaram na fé. Essas pessoas não servem de exemplo para nós. Elas existem. Existe um camarada chamado Demas. Demas foi obreiro e auxiliar de Paulo. Alguém que andava com ele, fazia o trabalho que ele fazia, e de repente esse cara está com os burros nada. Segundo Timóteo 4:9-10 diz assim: procura vir logo ao meu encontro. Ele está escrevendo para Timóteo: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. De repente, não quero mais isso, eu quero outra coisa, eu quero viver a vida. É uma escolha. E era companheiro de Paulo, caminhava com ele, andava com ele. Ninguém sabe quem é salvo e quem não é. A gente pode ver pelos frutos até certo ponto, mas não dá para saber. Demas, lá pelas tantas, resolveu abandonar tudo, jogou tudo para o alto e foi viver a vida dele. Essas pessoas não devem ser imitadas. 14º princípio: ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, esteja consciente da sua cidadania celestial. Ele diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Sem esta consciência, não dá para servir a Cristo. É preciso que nós entendamos que nós não somos cidadãos deste mundo. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Jesus disse em oração que ele fez no capítulo 17 de João por seus discípulos. Ele disse: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou.
Jesus deixou claro que seus discípulos, aqueles que o seguiam, não eram deste mundo, como ele também não era. O que significa isso? Estavam aqui de passagem. Estavam aqui com um propósito, com uma missão, porque logo depois ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. Em Colossenses 3, os 4 primeiros versos dizem assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Deus. Está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então, se nós já morremos, como vimos hoje de manhã, para o pecado, fomos sepultados com Cristo para o pecado e nascemos para uma nova vida, então vamos procurar as coisas que são do alto. Nós temos que comer, temos, a gente come, a gente bebe, a gente toma banho, tomamos. A gente tem necessidades físicas, temos necessidades materiais, temos. Mas não vamos fixar os nossos objetivos nisso. Eles devem existir para um propósito, para que a obra de Deus possa ser realizada através de nós, para que possamos viver uma vida digna, como pessoas honestas, corretas, que trabalham, que ganham o seu pão, que têm com que acudir às suas próprias necessidades e necessidades de outrem. É isso que Paulo ensina. Então ele diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Onde está a minha vida? O que ele está querendo dizer? O que é a minha vida? Ele está falando daquele corpo novo que eu vou receber. Um corpo que não estará mais sujeito ao pecado. Ela está escondida em Cristo. Por que está escondida em Cristo? Porque ela só vai se manifestar quando Cristo se manifestar. Ele diz: e agora a sua vida está escondida em Cristo. Você não tem vida própria, você tem a vida de Cristo e a vida que Ele vai te dar para você viver num corpo novo. Quando Cristo, que é a sua vida, Ele mesmo é a sua vida, for manifestado, quando Ele se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. João disse que nós seremos semelhantes a Ele. Por isso, o 14º princípio é: ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, esteja consciente da sua cidadania celestial. Agora vamos para o último princípio, 15º princípio. Ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, saiba que teremos do Senhor corpos semelhantes ao seu corpo glorioso. É isso que ele vai dizer agora. Ele diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus. A nossa vida está lá no céu. A nossa origem espiritual está no céu. Nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador e Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. O verso 21 diz assim, verso 20 diz: a nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele fala no 21, pelo poder que o capacita Cristo a colocar todas as coisas
debaixo do seu domínio. Isso fala de algo que está sendo feito no mundo espiritual até que todas as coisas estejam debaixo dos pés de Cristo. Tem muita gente que diz, até cantando, que Satanás está debaixo dos seus pés. Isso é heresia. A Bíblia diz que em breve ele será esmagado. Mas ele não foi, senão ele não estaria aprontando o que apronta por aí. Então, Paulo diz assim, em 1 Coríntios 15, 21, 26, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. A morte veio por um só homem. Que homem é esse? Hein? Adão. A morte veio por Adão. Foi ele que trouxe o pecado e a morte. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. A ressurreição veio por meio de quem? Agora sim, agora é Jesus. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Não são todos que vão ser ressuscitados, mas quando ele vier, serão ressuscitados aqueles que são dele. Mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Quando Jesus voltar, a morte será destruída, os que morreram em Cristo serão ressuscitados, os que estiverem vivos serão transformados, como nós vamos ver logo a seguir. Mas ele diz ainda no texto principal, que lá em cima, Filipenses 3, 20 a 21, ele diz assim: ele transformará os nossos corpos. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Por que Paulo fala de corpos humilhados? Através desse corpo, eu e você somos continuamente humilhados. Os nossos corpos revelam a fraqueza que há na carne. E é por isso que nós não podemos dar mole para ela. É por isso que ela não pode ser alimentada. Eu estou falando da carne física, não estou falando da natureza pecaminosa que age por meio do corpo. É o desejo de fazer o mal, de fazer as coisas erradas, de fazer aquilo que não é agradável a Deus. Ou o desejo de satisfazer as necessidades da carne, pura e simplesmente pelo prazer de fazer isso. Então, quando você percebe como é você, é um corpo que humilha você, fazendo você conhecer quem você é, e basta você achar que você está ficando no máximo, você vai tomar uma rasteira, vai cair assim, bonito no chão, para que você aprenda a não confiar em si, mas no Senhor. Toda pessoa que se vangloria, se ensoberbece, vai levar uma rasteira. Não tem como. Aconteceu com Pedro, acontece com cada um de nós, que em algum momento fica soberbo. Não tem como ficar de pé. Esse corpo então nos humilha. Ele nos humilha levando a conhecer a sua indignidade
a indignidade da natureza humana pecaminosa, ou então até mesmo pela fraqueza. É um corpo que adoece, é um corpo que depende totalmente de Deus. A Bíblia diz que a nossa vida é como algo muito tênue, que de uma hora para outra vai-se embora. Nós podemos ir embora pelas coisas mais menores e elementares. E por outro lado, há pessoas que podem ter tudo para ir e não vão. Isso para que ninguém confie em si mesmo. É um corpo que nos humilha, é um corpo que nos faz sentir a nossa miséria. Então ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Nesse corpo glorioso não haverá pecado, não haverá morte, não haverá dor, não haverá mais nada daquilo que nós experimentamos aqui nesse mundo e que entristecem você e as outras pessoas também. Paulo diz assim, então ele diz, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. 1 Coríntios 15, 45 é o próximo, a 54. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. Está lá em Gênesis. O último Adão, espírito vivificante. Quem é o último Adão? Jesus. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, isto é, a Adão. Os que são do céu ao homem celestial. Quem é o homem celestial? Jesus. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Ou seja, aquilo que morre, aquilo que estraga, aquilo que se corrompe não pode herdar o que não se corrompe, o que é imperecível. Eis que lhes digo o mistério: nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então veja, no último instante, a trombeta vai soar, os mortos ressuscitam incorruptíveis no seu novo corpo. E aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, vão ter esse corpo transformado. Os que estão em Cristo. Quando, porém, verso 53, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Por que precisa haver ressurreição? Por quê? Ele podia nos dar um outro corpo, deixar que ele virar pó. A vitória está na transformação que vai haver desse corpo, que se tornou pó, ser transformado, e não vai haver nenhum resíduo ou resquício, nada que lembre aquilo que foi corruptível, porque o incorruptível vai absorver, não no sentido de tomar para si, mas vai dar sumiço, vai ser destruído aquilo que é morte, aquilo que é corruptível, aquilo que é mal, aquilo que é perverso, vai ser totalmente destruído.
e vai dar lugar a um corpo novo. Então some o corpo velho, ele não existe, nem que existisse qualquer resíduo dele, não vai ser eliminado, para que essa frase se cumpra: a morte foi destruída pela vitória. O último inimigo a ser destruído é a morte, e é através da ressurreição e da transformação de quem estiver vivo. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. 1 João 3, 1 e 2 diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Concluindo, vamos perseguir o alvo da perfeição em Cristo, como as Escrituras nos ensinam. Eu quero só voltar ao verso 17, onde ele diz: irmãos, sigam unidos o meu exemplo, e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Esse deve ser o nosso propósito: perseguir esse alvo, mirarmos em Cristo e mirarmos em pessoas que estão buscando Cristo na sua plenitude em sua vida.